Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Vamos poder chegar aqui mais uma vez, nesta noite, nesse dia que o Senhor nos deu. E o culto que nós vamos prestar ao Senhor é um culto de adoração, é um culto pelo qual o Senhor realmente merece toda a honra, toda a glória. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto. E se os irmãos puderem acompanhar comigo, João capítulo 4, versículo 23, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim como adoram. Deus é espírito, e importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Esse texto é um trecho, onde João está apresentando aqui um diálogo entre Jesus e aquela mulher samaritana, onde ele revela aqui, irmãos, uma natureza realmente da verdadeira adoração. Quando nós pensamos em adoração, a gente acha que é só chegar aqui nesse lugar. Jesus, ele transcende a ideia de adoração ligada a um local físico. Não é só esse lugar que nós devemos adorar o Senhor. Não é a questão de estar à igreja, como muitos dizem, o templo em Jerusalém ou o monte de Gerizim, onde eles achavam que tinham que adorar o Senhor, realmente apontava para uma adoração, mas Jesus, ele olha e diz para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É dentro do coração e na verdade, na sinceridade. E aqui tem uma coisa bem interessante nesse texto aqui para nós podermos refletir e poder adorar o Senhor essa noite. Quando fala adoração em espírito, adorar em espírito significa adoração genuína, aquela que flui do nosso espírito, do nosso interior, aquela conexão que nós temos com o Espírito Santo. Não é apenas uma formalidade externa, mas também uma experiência transformadora que envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida. É uma adoração em que nasce da fé e de uma entrega total a Deus. Quando ele diz também adoração, adorar em verdade, significa adorar de acordo com a revelação de Deus, não com a nossa adoração. A verdade é o alicerce da nossa adoração. Não podemos adorar a um Deus que não conhecemos. Por isso que nós estamos aqui. Nós conhecemos Deus e devemos adorar Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele dá a cada um de nós. E aí diz: o Pai procura, Jesus afirma que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso revela o desejo de Deus por uma adoração sincera. Ele não se contenta com meros rituais ou palavras vazias. Ele anseia por corações que se prostrem diante dele em amor, em reverência. E que nessa noite, então, eu e você possamos adorar o Senhor conforme Jesus está ensinando aqui. Uma adoração sincera, uma adoração que realmente saia desse lugar, uma adoração quando você está na sua casa, uma adoração quando você está fora daqui, porque os tais o adoram em espírito e em verdade. É uma adoração que brota do nosso espírito em conexão com o Espírito Santo e que é fundamentada na verdade revelada em Cristo Jesus. Que possamos, irmãos, buscar cada dia essa adoração e que nós possamos, como os verdadeiros adoradores, adorar o Pai em espírito e em verdade. E que essa noite possa ser uma noite onde você possa realmente, dentro de você mesmo, adorar o Senhor
por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Feche seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus e que você possa refletir: como que eu posso adorar o Senhor essa noite? De que forma? De que forma você pode adorar o Senhor em espírito e em verdade? Jesus ele está dizendo para mim e para você que Deus é espírito e importa que os adore e adore em espírito e em verdade. Pai, eu quero diante do Senhor nessa noite agradecer primeiramente pela vida que o Senhor tem nos dado. Agradecer ao Pai pelo ar que respiramos. Agradecer porque nós estamos andando, nós estamos falando. Agradecer ao Deus porque o Senhor nos permitiu esse dia, o Senhor nos concedeu. Agradecer porque nós chegamos aqui nessa noite com esses irmãos. Agradecer ao Pai porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus poderoso. Agradecer ao Senhor pelas nossas famílias. Agradecer ao Senhor realmente pelos nossos trabalhos. Agradecer ao Senhor pela tua igreja, pelo teu povo. Agradecer ao Senhor pela tua palavra que já foi lida essa noite, ó Pai. Obrigado, Senhor. Que o Senhor realmente nessa noite possa falar conosco através dos cânticos. Que nós possamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como aquele povo achava que adorar o Senhor era só no templo, mas que nós possamos, ó Pai, realmente não adorar o Senhor só neste momento de culto, mas adorar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. E que nós possamos fazer isso com sinceridade. Que as palavras, ó Pai, que saírem da nossa boca possa realmente chegar diante do Senhor com cheiro suave. Que não seja apenas de lábios, mas de coração. Um coração puro, um coração que possa exaltar o teu nome essa noite, ó Pai. Ó Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua proteção, obrigado pelo suprimento de cada dia, ó Pai. Também agradecemos a Deus porque o Senhor tem se mantido fiel para conosco. Louvado seja o Senhor. E pedimos a tua direção, ó Pai, por cada irmão, por cada família aqui. Se tem alguém aqui preocupado, se tem algum problema, alguma dificuldade, seja qual ela for, que diante do Senhor, ó Pai, possa ser colocado. Mas que nós possamos voltar o nosso olhar para o Senhor, o nosso pensamento para o Senhor. Que nós possamos buscar aquilo que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Que sempre, como igreja, ó Deus, que nós possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos abençoe, ó Pai, nessa noite. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e que a tua igreja possa te adorar em espírito e em verdade. Fale conosco, nos abençoe, ó Pai, e que o Senhor possa estar conduzindo este culto com liberdade. Que o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade de agir, de tocar aquilo que nós mais precisamos, ó Deus. É no nome de Jesus que nós oramos assim, agradecido. Amém. Amém. A Manina e a Beta vai chegar e nós vamos louvar o Senhor. Graça e paz, igreja. Fica fraquinho, hein? Graça e paz. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor, glorificar o nome dele. E se você quiser e puder se pôr de pé para nós estarmos cantando nesse momento, vamos estar louvando ao Senhor com o cântico O Rendido Estou. Não. Rendido estou, é que a gente coloca vários vídeos, aí fica na cabeça, né, aquele hino que a gente vai cantar. Rendido estou, o que esse hino diz? Você está realmente rendido aos pés do Senhor? O seu coração realmente está elevado, você está com os seus pensamentos, seu coração naquilo que o Senhor tem para você? Eu sempre digo assim, a partir do momento que eu entro nessa porta, eu deixo lá fora, entendo aqui, e falo assim, fala Deus, fala comigo, eu quero ouvir a sua voz, amém? Quando a gente se coloca a ouvir a voz de Deus.
Então, rendido estou. Se você sabe, cante com a gente, cante bem forte, para nos ajudar no louvor. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração nesta noite. Entrega para o Senhor. Diga para o Senhor que você está rendido a Ele, em nome de Jesus. Os momentos e os dias teus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Senhor, receba o seu pedido. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Glória a Deus. Senhor Jesus quer o seu coração. Senhor Jesus quer os seus pensamentos. Senhor Jesus quer a sua vida. Então entrega a Ele nesta noite e diz que você está rendido aos pés de Jesus. Mesmo naqueles dias mais difíceis, o Senhor está com você. Amém? E o Senhor Jesus está conosco em todos os momentos. A ti, Senhor, rendido a ti estou, pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Você está pronto para Jesus fazer o querer dele na sua vida? Você está pronto para receber aquilo que Deus está falando para você nesta noite? Mesmo nos dias, como eu já disse, mais e mais difíceis, o Senhor Jesus toma conta da gente e está com a gente. Amém?
Está muito fraco esse amém, amém. Vocês estão com fraquinho assim na fé? Amém? Amém? É isso aí, irmãos. A gente tem que glorificar o nome do Senhor para todos sempre, em nome de Jesus. Pastor, agora ele vai fazer um momento, depois nós vamos passar a cantar o... Pode continuar de pé ou senta? De pé. Só mais um pouquinho. Aquele momento em que nós gostamos, sabe aquele momento de sair do lugar, cumprimentar os nossos irmãos, né? Então, irmãos, a irmã vai colocar o cântico, sai do seu lugar, cumprimente o seu irmão que está do lado, deseja a ele um bom culto, é bom estar aqui, os nossos visitantes, que Deus esteja nos abençoando. Bem, glória a Deus. Esse cântico fala que nós somos uma família, irmãos. E realmente quando nós cantamos, né, e saímos do lugar, cumprimentamos os irmãos, tem que haver sinceridade no que nós estamos fazendo, né? Nós somos uma família. De pé aí, esse cântico que nós vamos cantar, nós vamos recolher as nossas ofertas, os nossos dízimos. E eu quero ler o texto para os irmãos de Malaquias 3,10, que diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. Então, neste momento, nós temos a oportunidade de ofertar ao Senhor, né? Seja pelo Pix ou pelo gasofilaço, nós temos a oportunidade. Pedir que a irmã Milena nos leve a Deus em oração, já agradecendo pelas ofertas. Enquanto a gente está louvando, você tem a oportunidade de trazer o seu dízimo e oferta e ofertar ao Senhor. Nós vamos estar cantando o hino O Rei Está Voltando. Quem aqui quer ir com Jesus? Amém. Então o Rei está voltando. Fica aí, ó, esperto aí na fé e no Senhor Jesus, porque Ele está voltando. Em nome de Jesus. A trombeta está soando.
Senhor. Somente gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada por todas as bênçãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos? Agora nós vamos fazer os anúncios, né? Falar para os irmãos, hoje o pastor Estevão não está aqui, ele está lá em Jardinópolis, pregando lá na Igreja Batista em Jardinópolis. Então vamos lá, começamos com o quê? O ensaio do coral. O coral agora, a nossa cantata de Natal vai ser dia 21, tá? Então conto com os irmãos, tragam amigos, tragam visitantes. A partir dessa semana, até uma semana antes da apresentação, os ensaios vai ser todas as quartas-feiras, às 19h30. Então não falte, porque vai ser os últimos ensaios para nós estarmos apresentando no dia 21. Amém? Quinta-feira eu encontro com Deus lá na minha casa, né? Depois que assim, o endereço, você entra nas nossas redes sociais, pergunta que depois a gente passa. Também é às 19h30 esse encontro com Deus lá na minha casa, que a gente tem esse momento de aprender, de ler a palavra, testemunhar, de alegria também, se for necessário choro, a gente está tudo ali junto para participarmos juntos com os irmãos. Então estão todos convidados, quinta-feira às 19h30. Que mais não? Domingo nós, o Natal está chegando, hein, gente? Eu sim, né? O Natal para mim ficou meio xoxinho. Eu falo assim, faz 20 anos que a minha mãe faleceu, ficou meio assim, vazio, né? A gente sente muita saudade. Mas o Natal é um dia lindo, maravilhoso para a gente comemorar o nascimento de Jesus, né? Então, no domingo que vem nós temos o café da manhã. Todo primeiro domingo do mês nós fazemos o café da manhã aqui às 9h e às 9h30 nós temos o Explorando a Palavra. Então venha para o café da manhã, traga aquilo que você toma café de manhã. Vamos juntar todo mundo aqui e a gente participar junto do café, tá bom? Então você também está convidado para participar conosco. E no domingo também à noite, como estamos fazendo hoje, 6h, 18h, temos a ceia também do Senhor no domingo que vem. Então também será comemorada a ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, às 18h, aqui como a gente está fazendo hoje, prestando um culto ao Senhor. Que mais lá? Aquelas 4 fotinhas ali, foi o nosso encontro ontem, da finalização da Conexão Feminina. A gente fechou esse ano de 2025, né? Que a gente fechou, não vai vir mais, tá, gente? Nós só vamos tirar esse tempinho de descanso, de férias, vai vir as festas. Então a Conexão Feminina, ela vai voltar. Tem mais foto, não? Não, só essas, né? Então a gente teve uma confraternização ontem com as mulheres lá na edícula. Tivemos um dia maravilhoso. Foi um dia de bênçãos, falamos sobre gratidão.
né? Fechamos o ano com a palavra gratidão, uma palavra que é muito importante para mim, gratidão. Então, assim, fechamos, foi uma bênção. Quem esteve ali, quem não esteve, espera o próximo ano que a gente vai fazer. Então, assim, irmãs, a conexão, ela só vai voltar em fevereiro, tá bom? A partir desta terça já não temos mais só em fevereiro agora, ok? Para as irmãs não. E agradeço as irmãs que montaram ali as fotos do nosso encontro ontem. Tinha tanta comida, gente, Deus é maravilhoso, né? Ele multiplica tudo. Tinha comida lá soberana, a gente comeu e agora se eu for comer é golodice, né? Mas tinha muita comida, a gente comeu, se saciou, tinha também um momento espiritual e teve um momento de lazer, né? Foi maravilhoso isso aí, amém? Então mais um pouquinho, nós vamos nos pôr de pé que a gente consegue cantar melhor, o diafragma, solta melhor a música. Nós vamos estar cantando um hino que ele diz assim, é Deus falando para você assim, não importa o que as pessoas, os outros pensam de você, o que os outros, as pessoas falam que você é isso ou deixa de ser ou não deixa, o importante é o quê? O que Deus pensa de você. Essa é a coisa mais importante. E Ele diz que você é especial, que você é importante, que você significa muito para o Senhor. Então, assim, em nome de Jesus, presta atenção na letra, cante com a gente daquilo que Deus está falando hoje ao seu coração. Vamos cantar. Forte
de nós em todos os momentos, a cada momento. Não importa como estamos, o Senhor está nos segurando, o Senhor está nos abraçando, o Senhor está nos protegendo. Ó Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que sempre nos consola, nos protege e sempre nos diz aquilo que nós devemos fazer, porque o Senhor está conosco. Que agora, Senhor, tudo que fizemos aqui, tudo que ainda vamos fazer, que o Senhor receba no Teu trono de glória, Senhor. E que possamos estar com nossos corações voltados para o Senhor. Nós agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só queria agradecer os visitantes, a Aninha, que eu conheço a Aninha, e o pessoal lá de Morro Agudo, como que chama? Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? Sinta-se aqui abraçado por todas as igrejas, pela igreja, toda essa igreja, a nossa igreja, né? E também os irmãos aqui de Jardinópolis, né? O irmão Paulo e a irmã Ana. Lia, olha, tocar Ana, tem a irmã Ana também. Deus abençoe, tá? E os irmãos todos que estão aqui, já é de casa, né, Carlos? Amém, já é de casa, então sinta-se mesmo aqui em casa. Que Deus abençoe. Estar atentos à palavra do Senhor. Deus abençoe. Uma coisa eu aprendi como pastor, que um pregador, quando eu estava ainda estudando, ele diz assim, que todo pregador ele precisa andar com uma mensagem na Bíblia. Ele não sabe a hora, o momento em que ele vai pregar. De manhã eu não estava aqui, mas Deus ele conhece todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Faremos a leitura do versículo 11 em diante. Todos acharam? A palavra de Deus é assim, versículo 11, Lucas 15, 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os teus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
porque este meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Pai, obrigado, Senhor, por este momento em que nós já cultuamos o Senhor, adorando, cantando, exaltando o seu nome. Agora, ó Pai, pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, possa falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor, na condução do Espírito Santo, possa agir conforme a Tua necessidade. Pedimos para o irmão Júlio, não sei se ele está a caminho, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor possa guardá-lo, se ele estiver vindo, ó Pai, guarde segurança. Mas nós que estamos aqui, ó Pai, necessitamos agora de ouvir a Tua palavra. Fale conosco, nos abençoe, ó Deus, e obrigado, porque o Senhor é um Deus perfeito, maravilhoso. É o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Fale conosco, essa é a minha oração, eu faço em nome de Jesus. Amém. Quando nós caímos em si, é interessante, irmãos, esse texto, que o que mais me chama a atenção é quando esse jovem, ele cai em si. Nós passamos situações na nossa vida em que, enquanto eu e você não cair em si, nós não se despertamos para algo na nossa vida. Às vezes a gente ouve palavras, a gente ouve conselho, a gente fala com pessoas, a gente ouve pessoas, mas enquanto nós não caímos em si, nada muda na nossa vida. E quando nós conversamos com pessoas que nos procuram para realmente dar um conselho, a gente aconselha, mas se a pessoa não cai em si, daquilo que ela está vivendo, ela não faz nada. E Jesus então contou essa parábola do filho aqui pródigo para mostrar o amor restaurador de Deus. Irmãos, Deus, Ele restaura. Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus restaurador de vidas. E aqui então um jovem, ele decide sair da casa do seu pai em busca de liberdade. Um jovem que realmente quer descobrir essa liberdade no mundo, um jovem que aparentemente não tinha necessidade, não lhe faltava nada, tinha sua família, tinha o seu ganho, vestia das melhores roupas, comia das melhores coisas, mas ele estava insatisfeito. Ele então decide ir para longe. E aí então, quando ele cai em si, acontece o ponto da virada. Um despertar espiritualmente que leva de volta a comunhão com o Pai. Por isso que é importante, irmãos, nós entendermos que quando nós caímos em si, nós voltamos a ter comunhão com o Senhor. Enquanto vidas, pessoas, elas não caem em si, nada faz ela ter comunhão com o Pai. E agora você pode então levar para a sua vida num outro sentido. Enquanto você não cair em si, você não tem comunhão com outras pessoas. Porque você acha que está certo, porque você acha que você é o melhor, porque você acha que faz tudo de melhor, que o outro que está errado. Mas quando nós entendemos que nós estamos errados, quando nós caímos em si, aí sim há uma parte nossa de voltar até aquela reconciliação. Então aqui esse jovem, ele descobre que essa liberdade de estar longe de Deus era a melhor coisa, longe do Pai. Irmãos, isso aqui é uma prisão disfarçada, que muitas vezes nós entendemos que realmente nós precisamos de quê? De estar perto do Senhor, de poder realmente chegar e de poder dizer: Senhor, olha, eu estou errado. E é entender, irmãos, que realmente o despertar espiritual é o que nos vai levar a ter comunhão com o Senhor. É o despertar da nossa vida que vai fazer com que eu possa chegar perto de Deus. Muitas vezes
eu e você, vivemos longe de Deus por não cair em si, por não se despertar. Irmãos, nós ou as pessoas estão vivendo prisões disfarçadas dentro desse chamado igreja. E é interessante aqui que todos nós, de alguma forma, já afastamos de Deus por algum momento. Todos nós, realmente, houve momento da nossa vida em que nós desligamos de Deus. Isso realmente nos leva a ter uma visão diferente daquilo que o Pai quer para nós. Mas há esperança quando há realmente reconhecimento da nossa vida, quando nós voltamos para Deus. E esse texto é maravilhoso para nós refletirmos sobre isso. E aqui então, irmãos, nós precisamos entender que a primeira coisa, o que cede esse afastamento é o início da queda. Entenda que do versículo realmente 12, quando ele diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens. Começa a queda desse jovem. Ele olha para o pai, ele estava na dependência do pai, e de repente então ele estava insatisfeito, ele disse: olha, eu quero a minha parte e vou embora. Como muitos de nós, como servos de Deus, filhos de Deus, somos assim também. Nós achamos que Deus não está fazendo nada para conosco. Pai, dai-me a minha parte, estou insatisfeito, eu quero ir embora. Agora, o filho acreditava que podia viver melhor longe da presença do pai. E quantos de nós também se acha que viver longe da presença de Deus é a melhor coisa para nós? Eu não estou dizendo, irmãos, estar aqui, porque tem crente que está aqui e está longe de Deus. O problema do ser humano está aqui dentro dele, do coração, porque muitos estão longe de Deus, é aqui dentro de si mesmo. Aquele jovem estava com o pai, aquele jovem estava com a sua família, aquele jovem tinha tudo na sua casa, mas ele estava longe da comunhão com os seus. O estar aqui não quer dizer que você está na presença do Senhor. O estar aqui, irmãos, não quer dizer que você está na presença do Pai. E ele queria que os bens do Pai, então, fossem repartidos com ele. Mas sem um relacionamento. Sem estar bem com o Pai. E é interessante aqui, no começo, tudo parece gostoso. Tudo parece bem, mas logo vem a fome, a miséria e a solidão daquele jovem. Quando então ele sai, ele pega a sua parte e ele vai embora achando que aquilo era o melhor para a vida dele. Vou viver a minha vida. E aí então, irmãos, ele realmente começa a ver algo de estranho acontecendo. O dinheiro acaba. E quando acaba o dinheiro, os amigos acabam. E quando acabam os amigos, você fica sozinho. Porque as pessoas são interesseiras. E o mundo que nós estamos vivendo, as pessoas só gostam de você por aquilo que você tem. Enquanto você está oferecendo algo por elas, ela gosta de você. Para de oferecer, você fica sozinho. E aquele jovem, então, ele começa a ter muitos amigos. Começa a ir nos lugares, começa a pagar coisa para os amigos, e aí então ele estava vivendo como ele queria, aquela liberdade que talvez dentro da casa dele não teria, ou ele não tinha, uma liberdade que o mundo está oferecendo. Então, veio então a fome naquele lugar, o dinheiro estava acabando, não tinha emprego, ele começa a ficar desesperado, e ele começa então a ver a miséria, a solidão de quem
não está com relacionamento com o Pai. Eu fiquei muito triste, quarta-feira, a hora que nós saímos daqui do ensaio. Há um tempo atrás, entrou um jovem aqui dentro dessa igreja. Um jovem que eu já conhecia há muito tempo daqui de Orlando. Um jovem que vivia dissoluçamente por esse mundo. Mas ele teve um momento que ele praticamente teve um encontro com o Senhor. Foi para uma casa de recuperação. Chegou a vir aqui. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu disse assim, puxa, como que Deus é maravilhoso, tocou no seu coração. Mas quarta-feira, a hora que eu saí dessa porta, ali na esquina, o jovem voltou para as drogas novamente. Irmãos, me veio aqui essa lembrança porque esse jovem aqui também achando que estar longe do Pai é a melhor coisa. O que levou esse jovem também àquela situação foi viver longe do Pai. Porque quando nós vivemos longe do Pai, nós caímos em pecado, em ruína, solidão, tragédia. É aquilo que o mundo está oferecendo. E aí então aquele jovem olha para mim e fala assim para mim, pastor, eu caí novamente. Irmãos, eu fui com uma tristeza embora. Eu cheguei a compartilhar em casa com a Juliana. Eu disse, Juliana, lembra daquele rapaz? Ele caiu. Irmãos, eu encontrei ele ontem na rua, novamente. E esse jovem aqui, irmãos, realmente estava vivendo na miséria. Porque ele deixou todo o seu conforto, ele deixou toda a sua riqueza que ele tinha para viver como ele queria. Mas ele realmente foi ao extremo. Lá em Provérbios 14, 12 fala assim, ó, há caminhos que parecem direito para o homem. Há caminhos, irmãos, que as pessoas estão buscando, achando que é o melhor para a sua vida. Há caminhos, irmãos, que o homem acha que aquele caminho é o melhor que ele tem que seguir. Mas o texto fala assim, mas o fim deles são caminhos de morte. Se esse jovem, ele não voltasse, não cair em si ainda, ele vai morrer nas drogas, infelizmente. A droga está consumindo ele. Muitos hoje vivem da mesma forma, querem as bênçãos de Deus, mas não querem a presença de Deus. Há uma diferença, irmão. As pessoas querem ser abençoadas, as pessoas querem as bênçãos do Pai, mas não querem ter uma comunhão com o Pai. E ter comunhão com o Pai não é só aqui, ter comunhão com o Pai é a todos os momentos. No início do culto eu disse, olha, Deus procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, não só aqui dentro, mas lá fora, na sua casa, no seu trabalho, lá na academia, aonde você estiver, irmãos, Deus está procurando aqueles que vivem para o Senhor, ter comunhão com o Senhor. Mas não querem a presença do Senhor. Esse jovem, eu acho que ele chegou com o pai dele, ele viu aquela fortuna que o pai tinha, né? E ele não tinha falta de nada, mas ele queria algo. E ele então olha, fala assim, eu quero viver minha vida. A vida longe de Deus pode até parecer liberdade, irmãos, mas termina em escravidão espiritual. As pessoas, elas vivem em escravidão por estar longe da presença de Deus. E aí nós precisamos entender que esse afastamento da presença do Pai pode nos levar também a viver uma vida assim. Isso aqui é uma reflexão para nós, porque muitas vezes a gente gosta de olhar para o outro e não para nós mesmos. Qual é o tempo que nós temos comunhão com Deus? Qual é o tempo em que nós estamos na presença do Pai?
Irmãos, como que nós estamos aplicando isso na nossa vida? Será que nós estamos vivendo assim também, querendo só as bênçãos de Deus, mas não ter comunhão com o Pai? Muitos estão vivendo assim. Então, o primeiro ensinamento que nós podemos ver aqui é que o início da queda acontece quando nós afastamos de Deus. E olha, não é estar aqui. Talvez aqui tem gente que já está afastado de Deus há muito tempo. Quando eu estava no seminário, o pastor Longo falava assim para nós, e eu não acreditava naquilo. Ele dizia assim: olha, aqui durante 4 anos é que muitos seminaristas vão se afastar de Deus. Eu disse assim: como? Nós estamos estudando a Bíblia, nós passamos aqui estudando a Bíblia, como que nós vamos afastar de Deus? Ele disse assim: vocês estão aqui estudando, mas se você não tiver comunhão com Deus, você vai se afastar dele. Irmãos, ler a Bíblia é uma coisa, ter comunhão é outra coisa. Estar aqui é uma coisa, ter comunhão com Deus é outra coisa. Então, a primeira ensinamento, o afastamento começa, o início da queda, quando nós afastamos do Pai. Versículo 17, olha o que diz. O versículo 17, eu gosto desse versículo, fala assim: caindo porém em si. Agora, veja bem, ele cai em si. Irmãos, olha, e tornando em si, disse: quantos? Aí ele começa a lembrar: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Agora, entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos cair em si para despertar a nossa consciência. Agora, o cair em si, aqui o filho acorda para a realidade. Ele estava vivendo realmente os dias bons, mas veio os dias ruins. E é nesses dias ruins em que eu e você precisa cair em si. Ele olha a um momento da vida dele em que ele fala assim: peraí, opa, quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer e eu não tenho nada? Irmãos, ele se lembra de como era estar na presença ou na casa do pai. Ele lembra como era gostoso sentar à mesa com o pai. Ele lembra como era gostoso ter um pão para comer de manhã. Ele lembra como aqueles empregados comiam. Ele lembra. Sabe por que ele lembra? Porque ele caiu em si. E esse é o momento do arrependimento interior. Se as pessoas não se arrependerem aqui dentro, você pode falar o que quiser, nada vai mudar a vida dela. Quando o Espírito Santo nos faz ver o vazio do pecado e o valor da presença de Deus na nossa vida, nós caímos em si. E quantas vezes nós precisamos disso aqui, cair em si, ver a nossa realidade, acordar para uma realidade. Talvez, irmãos, o que precisa é entender que o cair em si desperta a nossa consciência. Eu estava aconselhando um rapaz recentemente, ainda estou aconselhando ele. Ele me procurou chorando e eu disse assim para ele: o que aconteceu? Ele foi relatando, e no final eu só disse uma palavra. Aí eu lembrei desse texto e eu disse assim para ele: enquanto você não cair em si, você não sai dessa. Passado um momento ele voltou e disse assim: o que é cair em si? Eu disse: enquanto você não olhar para dentro de si e ver que você está errado, tudo que eu falar não vai mudar a sua vida. Não é minhas palavras, não é eu, mas é você que tem que cair em arrependimento do seu erro.
Esse jovem, então, ao despertar de uma realidade, ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Irmãos, agora ele olha para ele estava olhando só o cenário que ele estava vivendo, ele estava olhando tudo aquilo que estava ao redor dele, tudo aquilo que ele possuiu, tudo aquilo que ele gastou, para onde ele andou, mas agora a realidade é outra, porque agora atinge a vida dele, e quando atinge a nossa vida, nós temos que parar, nós temos que refletir, dizer: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Lembra de Elias? Irmãos, Elias, realmente quando vai para aquela caverna, ele realmente foge daquela mulher que queria o matar. Deus faz uma pergunta para ele, é interessante: Elias, que fazes aqui? Aqui não é o seu lugar. Irmãos, tem determinadas situações da nossa vida que nós precisamos perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar. E esse jovem, ele olha para ele e diz: que eu estou fazendo aqui? Era uma humilhação, irmãos, para o judeu viver do jeito que ele estava vivendo. E ele então cai em si. Cair em si é reconhecer que o problema não está em Deus, mas em você. Porque é fácil culpar Deus, é fácil culpar as pessoas, é fácil viver de uma maneira que não está realmente agradando a Deus e culpar os outros, e principalmente Deus. É porque Deus não fez isso, é porque Deus não me abençoou. Irmãos, o erro está em nós. O erro realmente está em nós, não em Deus. Mas nós precisamos entender que Deus usa as circunstâncias para nos fazer refletir e desejar a voltar ao Pai. Enquanto nós não refletirmos na nossa vida, enquanto eu e você não parar e pensar, e acordar, despertar, nós não voltaremos para o Pai. E aí então, Apocalipse 2,5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Onde você caiu? Aonde você está caindo? Aonde você está errando? Irmãos, não é feio dizer assim: eu estou errado, Senhor, eu estou errado aqui, eu quero arrumar a minha vida. Porque muitas vezes nós achamos que realmente nós estamos certos, que Deus está errado. Lembra-te, pois, de onde caíste. E aquele jovem lembrou: eu caí quando eu saí da casa do meu pai. Eu caí quando eu disse: Pai, reparte a minha parte que eu estou indo embora. Ele achou que aquilo era algo maravilhoso para a vida dele. Eu não sei, eu tenho um filho jovem ainda, e aí eu fico lembrando, irmãos, eles acham que sabem de tudo. O menino tem 22 anos, acha que viveu tudo na vida. Eu falo: coitado, sabe nada. Vai dar cabeçada, irmãos, porque acha que sabe tudo. E aí quando você vai falar algo, você vai aconselhar, ele fala assim: já sei. Quando esse jovem falou assim para o pai: pai, dá-me a minha parte, o pai deve ter falado assim: filho, não vai. Não, eu sei o que é melhor para a minha vida. Ou eu já sou de maior, tenho 22 anos, vou embora. Não vai. Mas ele foi. E aí então ele lembra da onde ele caiu. Lá atrás. Ele cai em si. Puxa, errei. Vamos reconhecer que o problema é em nós. Não é nos outros. Não é em Deus. O problema é aqui. Enquanto você não olhar para dentro de si, nada vai mudar. Pode vir o melhor pregador aqui nessa frente. Pode vir aquele que você acha que prega mais aqui na frente, que não vai mudar a sua vida. O problema não está em quem prega, o problema está em quem ouve. Porque muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que vem do Senhor. Terceira coisa, a lição que nós podemos aprender aqui, versículo 18 diz assim:
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É interessante aqui quando ele olha agora, irmãos, ele levanta, ele traça algo dentro da cabeça dele agora, a decisão de voltar, o passo do arrependimento, porque quando a pessoa cai em si, ela se arrepende, e aí ela começa a mudar de vida. Porque o que é o arrependimento? O arrependimento é mudança de vida. Eu estava indo para a direita, agora eu vou para a esquerda. E aí então, quando ele cai em si, ele começa então a traçar um plano. Ele fala assim: levantar-me-ei. Então ele estava prostrado, irmãos. Aqui mostra realmente que ele estava jogado com aqueles porcos, com aquela lama, desejando comer aquilo que vinha para os porcos. Alguém já foi em lugar que cria porcos? É agradável? Não é, irmãos. Bicho come de tudo que você joga lá. E aquele jovem estava lá prostrado. E aí então, quando ele lembra, ele fala: levantar-me-ei. Então ele estava prostrado. Ele fala: eu vou levantar. Olha, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí ele pensando: e aí eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu perante ti. Sabe que o nosso pecado não é contra os irmãos, é contra Deus. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o meu Deus. Lembra de José? José, quando aquela mulher o agarra, ele fala assim: pecaria eu contra Deus? Não era contra aquela mulher. Pecaria eu contra o meu Deus? Irmãos, então veja bem que o arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento, é atitude, porque quando nós temos atitude, nós mostramos que nós estamos arrependidos. Porque muitos falam que está arrependido, mas não fazem nada, não tem mudança de nada, vivem da mesma forma. Então o arrependimento é eu mudar de vida, é ter atitude para mudar. E aquele jovem, ele se levanta, ele vai dizer assim: olha, eu vou lá com meu pai, falar com meu pai, pequei. Ele só queria isso, irmãos. O arrependimento, ele faz realmente eu e você ter atitude. Ele se levanta e caminha em direção à casa do pai. Mesmo envergonhado, ele confia no amor do pai. E é interessante isso, né? Por mais que ele abandonou o pai e ainda ele quer voltar para o pai, Deus, irmãos, presta atenção nisso, Deus não rejeita quem volta arrependido, amém ou não? Irmãos, Deus não rejeita ninguém. Se você se arrepender e voltar para Deus, Deus está de braços abertos. A graça está disponível para quem dá o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, Deus não vai fazer nada na sua vida. Tem que ter fé, tem que querer, tem que dizer: Senhor, eu vou para o meu Pai. É dar o primeiro passo, é realmente olhar e dizer assim: eu estou arrependido. João 6,37 fala assim: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então quando nós partimos, quando nós vamos em direção ao Pai, jamais Ele vai lançar fora. E ele então, aquele jovem, realmente dá o passo do arrependimento. Talvez é o que nós estamos precisando essa noite. Dar um passo de arrependimento e ter atitude de fazer o que é certo. Só que nós precisamos querer. Lembre-se do versículo 17: cai em si. Enquanto você não cai em si, você não faz isso. Tem que cair em si, irmãos. Versículo 20 diz assim, olha: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aqui eu fico olhando,
pensando, imaginando, não sei, o texto não fala sobre isso, mas observe que, vendo de longe, aquele jovem estava caminhando, sujo, fedido, talvez só com um short, descalço, descabelado, dias sem tomar banho, e aquele jovem está vindo, e aí na minha imaginação, e eu penso que o pai todos os dias ia lá fora dar uma olhada para ver se o filho tinha voltado, e naquele momento, irmãos, aquele jovem estava vindo, talvez cabeça baixa, como que será a hora que eu chegar na minha casa? Mas o texto fala que o pai o avistou, vindo aquele jovem. O pai não esperou o filho chegar. Sabe por que o pai não espera, irmãos? Porque quando nós damos o primeiro passo, Deus dá dois ao nosso encontro. Porque foi assim quando o homem errou lá no jardim do Éden. Quem que foi atrás do homem? Foi Deus. O homem não foi atrás. Sabe o que o homem fez? O homem se escondeu, porque errou. Mas Deus, pela sua infinita graça e pela sua misericórdia, Ele disse: Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde que ele estava, mas Ele queria ouvir: eu estou aqui porque eu pequei contra o Senhor. E aquele jovem, quando dá o primeiro passo, o pai deu 2. E aquele jovem deu 3, o pai deu 4. E aquele pai, então, ao encontrar aquele jovem, aquele pai o abraçou, o pai o beijou, o pai tomou aquele jovem no braço e disse assim: meu filho, obrigado por ter voltado. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. O pai correu ao encontro dele. O pai representa, irmãos, aqui o coração de Deus, pronto para perdoar, abraçar, restaurar a nossa vida. Ele coloca roupas novas, irmãos, anel novo, calçado novo. Isso é o símbolo da dignidade, autoridade, da filiação restaurada que Deus faz conosco. Aquele jovem estava fedido e o pai o abraçou fedido. Agora aí, olha como que Deus é. Você pode vir do jeito que você está. Do jeito que você está, Deus vai te abraçar. Deus não desfaz de ninguém. Pode ser o mais fedido deste mundo. Deus está esperando o primeiro passo. E aquele pai, ao abraçar aquele jovem, realmente mostrou a autoridade que ele tinha para restaurar, para mudar a dignidade daquele jovem. Deus não apenas perdoa o pecado, irmãos, arrependido, Ele restaura completamente. Amém ou não? Foi assim na minha vida. Tenho certeza que foi assim na sua vida quando você estava perdido, quando você estava sujo, jogado neste mundo e prostrado. Deus, Ele veio e nos abraçou. Tem um canto que nós cantamos: vem, esta é a hora da adoração. Irmãos, as pessoas querem mudar de vida para procurar Deus, nunca vai conseguir isso. Vem do jeito que está, porque quem muda é Deus. É quando ela dá o primeiro passo, dizer: eu vou do jeito que eu estou. Aí Deus fala assim: então eu vou restaurar a sua vida. Ele restaura completamente. O passado não é deixado para trás, é uma nova vida, irmãos, que começa. Eu tenho um passado, você tem um passado, mas sabe o que mais é gostoso? É que eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. Seu passado não te condena mais, seus erros não te condenam mais. Irmãos, então entenda aqui que realmente Deus, Ele quer restaurar, Ele quer realmente ter um encontro com você essa noite. Mas se você caísse, eu quero dizer para você que o arrependimento e essa restauração
ela só vai acontecer se você der o primeiro passo. Cair em si do filho pródigo aqui é o momento mais importante da história. É a parte mais importante aqui quando ele cai em si. Porque se ele não cair em si, ele não tinha voltado para o seu pai. Enquanto eu e você também, em determinadas situações da nossa vida, não cair em si, a gente não vai voltar a ter comunhão com o Pai. E pode ser o nosso momento nesta noite. Talvez você esteja vivendo longe de Deus, tentando se preencher com o que o mundo está oferecendo. Mas só na casa do Pai há verdadeira vida e alegria. E é interessante que quando aquele jovem chega na casa que o pai então o abraça, o beija, e ele diz tudo para o pai: pai, pequei contra o Senhor. Aquele homem, ele chama o filho mais velho, e aí dá uma outra mensagem para os pregadores aqui. O filho mais velho, irmão, pegou também a parte que cabia da herança dele, porque foi dividido. E aí então o pai chama aquele filho e fala assim: olha, prepara aí um churrasco, mas um bom churrasco, porque aquele que estava morto reviveu, e aquele que estava perdido foi achado, e aquele jovem tinha que se alegrar com o seu irmão. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou assim: não vou fazer. O cidadão gastou tudo que tinha. O cidadão, olha, ele começa a inventar, porque ele não estava lá para ver. Ele começa a acusar, acusador. E aí então o pai traz aquele jovem para dentro e mata um novilho e faz um churrasco, faz uma festa, que alegria. E aí vem o bicudo do irmão, fica lá fora. Não vou entrar, não vou participar. Por quê? Porque ele não merece. Irmãos, quem que merece o amor do pai? Quem que merece? Aquele jovem estava acusando o seu irmão. Aquele jovem estava dizendo assim: olha, ele não merece nada, porque ele gastou tudo. Nem ele merecia, mas ele foi abençoado também com a parte dele. E talvez aquele jovem, por estar na presença do pai, é o que está mais longe do pai, porque não tem comunhão com o pai também. Porque se tivesse, teria abraçado o seu irmão, dizendo assim: entra para dentro. Na casa do pai, irmãos, há alegria, a restauração. Na casa do pai há amor. Na casa do pai realmente é onde nós vamos encontrar tudo que nós precisamos, a verdadeira paz, a alegria. Nunca é tarde para voltar. O Pai Celeste está de braços abertos para nos abençoar, irmãos. Olha realmente para a sua vida. Realmente Deus está realmente interessado em te abraçar essa noite. Deus está interessado a ter comunhão com você. Deus está interessado em dizer: filho, volte, que eu vou te dar roupas novas, sandálias novas, e vai ter um selo, um anel no seu dedo, de garantia. É o que Deus fez comigo, é o que Deus fez com você. Porque este meu filho que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Versículo 24. Mas que maravilha! Ele foi achado por Deus. Agora, talvez nessa noite, o que precisa para mim e para você é cair em si. Qual é a parte da sua vida em que você tem errado? Talvez você não esteja vivendo como esse jovem, gastando todo o seu dinheiro com este mundo. Talvez você não chegou para o seu pai e disse assim: pai, eu quero ir embora e dar o que me pertence que eu vou embora. Mas talvez o seu problema seja relacionamento com alguém.
Talvez o seu relacionamento seja com filho, esposo ou esposa. Talvez o seu relacionamento seja com você mesmo. Ao se afastar de Deus, ao pensar que estar aqui é o suficiente. Talvez o cair em si seja necessário em alguma área da sua vida. Nunca é tarde para a gente voltar a ter comunhão com o Senhor. Eu estou falando de comunhão sincera. Eu estou falando daquela comunhão em que, ao sair daqui, eu sinto a presença do Senhor. Aquela comunhão em que o Espírito Santo me acusa quando eu erro. Aquela comunhão em que, quando eu saí daqui, eu disse: Pai, usa minha vida. Deus não está interessado no que você está vivendo aqui dentro. Deus está interessado no que você vive lá fora. É lá fora, irmãos, que nós precisamos ter a presença do Senhor na nossa vida. E hoje é o dia de cair em si. E aquele jovem, o filho mais velho, se revoltou, mas o pai mesmo assim o abraçou, o beijou, trouxe para dentro. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que alguma área nós precisamos refletir sobre nós mesmos. Eu não sei qual área é a sua vida, mas Deus, Ele não quer te julgar, Ele quer te abraçar, Ele quer que você dê o primeiro passo essa noite. E dar o primeiro passo é um sinal de arrependimento. Dar o primeiro passo é dizer: Senhor, eu quero ter comunhão com o Pai. Estar à mesa com o Pai é a melhor coisa para a nossa vida. Tenta pensar se você voltar a experimentar a alegria da restauração, aquilo que talvez você perdeu, aquilo que você tinha, aquela liberdade com o Pai. Volte, deixa Deus agir na sua vida. Aquele jovem voltou e trouxe alegria para aquela casa. E eu sempre fico pensando naquele texto que fala que quando um se arrepende para a salvação, a alegria do céu. Mas também a alegria do Pai quando nós se arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Você tem seus erros, eu tenho os meus, e eu sei aonde eu estou errando, você sabe onde você está errando. E Deus essa noite mandou dizer para mim e para você: está na hora de nós cairmos. Será que não está na hora, irmãos, de se levantar? Será que não está na hora de dizer: Pai, eu tenho errado. Pai, eu tenho pecado. Pai, eu não sou digno. Isaías fala assim que Deus está com os braços estendidos para nos abençoar. É só você dar o primeiro passo essa noite. Pense aí na sua vida.
Qual é a parte que Deus tem que restaurar? Qual é a parte? Aonde Deus tem que mexer na sua vida? Talvez Ele já tenha falado, talvez Ele está anunciando, talvez você já tenha ouvido, como esse jovem ouviu: não vá embora. Não, mas eu tenho certeza daquilo que eu quero. Não vá. Mas ele só entendeu que ele estava errado quando ele cai em si. Não era por causa da miséria que ele estava vivendo, porque se ele tivesse que de comer ali do bom, do melhor, junto com aqueles porcos, ele não tinha caído em si, irmãos. Mas quando ele olha para dentro de si, ele fala assim: eu estou errado, porque o que o mundo quer é te oferecer o melhor e do melhor. Ele nunca vai te oferecer aquilo que você não gosta. Só que Deus tem o melhor para a sua vida. É melhor estar na presença do Pai do que estar na presença deste mundo. O mundo jaz no maligno, e eu pude ver isso na vida daquele jovem. Quando ele olhou nos meus olhos, e estava eu e a Milena ali na esquina conversando, ele veio, até eu assustei. Olha, nossa, eu assustei mesmo, que ele veio na nossa direção. Eu dei um passo para trás, mas eu o reconheci. Ele olha nos meus olhos e disse: eu caí de novo. Só que eu quero que você caia em arrependimento, não no pecado. Quando ele não cai em si e vê que a vida que ele está levando é uma vida de morte, ele não vai ter mudança na sua vida. Deus já falou, Deus já mostrou. Agora cabe ele e cabe você. A decisão é sua nessa noite. Ao sairmos daqui, você vai dar alguns passos. Talvez você vai dar passos como entrou. Talvez você vai dar passos do mesmo jeito. Mas talvez os passos daqui para lá pode começar diferente na sua vida. Vamos experimentar a alegria do Senhor em nós. Feche seus olhos. Enquanto você está aí olhando para a sua vida, é para a sua vida. E eu vou ler o versículo 24 para os irmãos refletirem. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para você dizer: Senhor, eu estou aqui. Qual é a área da sua vida que precisa de restauração? Seja familiar, seja no trabalho, escola, onde você estiver. Em que lugar que Deus precisa transformar a sua vida? Não lute você mesmo. Não lute. Ele está esperando. Ele quer te abraçar essa noite. Ele quer transformar a sua vida. Dê o primeiro passo. E o primeiro passo é um sinal de arrependimento. O reencontro com Deus é restauração. Qual é a sua decisão essa noite? O que você precisa colocar diante do Senhor? Deus não vai pegar você à força. Eu quero que você reflita sobre isso. Caia em
em si. Esse tempo é para isso. Esse tempo é para mostrar o quanto nós estamos longe ou perto de Deus. Aonde você está? Lembra o que Deus falou para Adão: Adão, Adão, onde estás? Onde você está? Você que está aqui essa noite, em que lugar que você está? Na casa do Pai, na presença dEle, ou longe dEle? Senhor, eu me coloco junto com esses irmãos. Ó Deus, tem áreas na nossa vida que nós precisamos refletir, cair em si. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o quanto nós temos falhado. O Senhor sabe o quanto nós somos miseráveis diante do Senhor. Ó Deus, sonda esses corações. Se há algum problema de relacionamento, ó Deus, se há falta de perdão, Pai, que o Senhor possa restaurar. Se há alguém que está aqui longe do Senhor, que possa voltar para perto. Ó Deus, esse jovem nos traz tantas lições, mas a maior lição é o Pai de braços abertos, abraçando, beijando, trazendo para dentro novamente, dando as roupas, dando o anel, dando sandálias. Aquele jovem teve a oportunidade novamente de tomar um banho, de poder ter a sua vida mudada. Nós podemos estar assim também essa noite, ter a nossa vida mudada. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui essa noite refletindo, ó Deus, refletindo sobre o que nós ouvimos, sobre o que esse texto nos ensina. Que ao dar passos, que seja passos de arrependimento, mudança, de restauração. Ó Deus, sonda esses corações, trabalha, Senhor, muda, quebra se for preciso, mas faça conforme a Tua palavra, faça conforme a Tua vontade. Ó Deus, faça de novo, ainda em oração, todos em oração. Tem um cântico que fala assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado, como um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, restaurado essa noite. Senhor, se for preciso, quebra e faça de novo. Quebra minha vida, mas faça conforme a Tua vontade. Aquele jovem foi quebrado, ele foi restaurado, ele foi mudado, e é isso que nós precisamos, Senhor, essa noite.
como o Senhor quer, como Tu queres, ó Deus. Faça em mim o novo, faça nesses irmãos o novo, faça a Tua vontade, ó Deus. Ó Deus, obrigado por essa noite, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, Deus. Senhor, esse cântico fala, se há necessidade, quebra, mas quebra, Senhor, para fazer novamente conforme a Tua vontade, seja qual área for da nossa vida. Eu peço o Senhor som desses corações.